Oi, gente, o assunto hoje é agressividade em cães, tá? Aí as pessoas normalmente me perguntam, né? Se dá para resolver a agressividade em cachorro, se é grave, se tem solução. Aí eu digo que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, tá? A agressividade em cães, ela pode ter tanto um fator de problema mesmo, porque lembra que eu sempre falo que a maior parte das coisas que as pessoas chamam de problema comportamental em cachorro não é problema. É o mínimo é problema. Então a gente tem alguns problemas de comportamento em cães que a gente tem em humanos também. A gente tem as compulsões, né? Então, cão que lambe as patas, cão que corre atrás da cauda, né? Essas coisas. A gente tem a agressividade. é, E aí a agressividade ela é um problema apenas quando ah, ela está ligada à compulsão. Aí eu explico, tá? Porque assim, qualquer comportamento pode ser compulsivo. Basta o cachorro ter a predisposição lá mental, né? A doença mental da compulsão. Aí qual comportamento vai ser compulsivo? Aí depende da história do cachorro, depende da genética dele. É, Então, quando que a agressividade não é problema comportamental? Quando ela é relacionada a problema de manejo, né? Aí manejo, não sei se todo mundo sabe o que quer dizer manejo. Manejo é a forma que você cuida daquele animal, tá? Como você maneja, como você alimenta, como você cuida da segurança, como que ele convive ali com você no dia a dia, tá? Isso chama manejo. E a maior parte dos problemas de agressividade, né, que as pessoas têm com seus cachorros, quando eu vou resolver, não é problema de comportamento, tá? Não é problema comportamental, tá? É, na verdade, problema de manejo. E é claro, aí o cachorro, ele, dentro daquele universo do erro de manejo, ele cria hábitos. Sim, ele cria hábitos. Mas uma coisa é a gente lidar com hábitos inadequados. Outra coisa é a gente lidar com um problema ali mental, né? Um problema ali que é uh, orgânico, né? E não é tão simples assim de resolver, tá? Ah, Alessandra, como que eu sei a diferença? Uh, Problema orgânico, problema que não é de manejo, que não é um hábito, ele não cessa com a terapia comportamental. Então, por mais que você tente empreender algumas mudanças na rotina do cachorro, porque o que é que a gente faz quando a gente vai resolver um problema de manejo? A gente muda o manejo, certo? E aí, normalmente começa a haver uma melhora no comportamento do cachorro. Mas quando esse problema é orgânico, essas mudanças no manejo, ao invés de melhorar essa relação, ou seja, ir diminuindo a agressividade, ele piora, tá? E é por isso que quando a gente fala de agressividade, precisa ter cuidado. Gente, eu vou dar uma esclarecida, tá? Eu tô dentro do carro. Por quê? Porque primeiro, tá um vento frio, ia ficar batendo no microfone, fazendo barulho. E essa hora meus filhos estão tudo dentro de casa, então eu não ia poder ficar nem fora de casa, nem dentro de casa. E eu ia ter que ficar dentro de casa porque o celular está sem bateria. Então eu vim gravar para vocês dentro do carro. Olha só, quentinho e silêncio, tá? Só para esclarecer, eu ia ficar olhando. Nossa, eles estão dentro do carro. Enfim, tem dessas, né? A gente dá os nossos pulos para poder fazer o que precisa. E ainda gravando contra o sol, porque é a melhor posição. Enfim. Depois do blá blá blá, voltemos. Então, gente, quando fala assim, eu tenho aqui um problema de agressividade, o que eu faço? Eu sempre começo do começo, para variar, né? Então, eu sempre vou para a questão de fazer um monte de perguntas para a pessoa para saber se existe algum problema de manejo. Por quê? Porque eu já sei que algumas coisas levam a essa agressividade.
Podem levar, né? Não é que levam. Por que que podem levar e não é que levam? Porque não é todo cachorro que tem o temperamento para ser agressivo. Então, olha só. Ah, mas meu cachorro é agressivo. O que que acontece, né? É problema do cachorro e tal. Não, não é. Acontece que existem vários tipos de temperamento, assim como gente. Olha, certeza que você conhece uma pessoa, mais de uma até, que você olha para ela e fala assim: essa pessoa é incapaz de erguer a voz para alguém. Tem dessas, né? Tem dessas pessoas. Já tem outras que, apesar de não ser da natureza dela, qualquer comportamento mais, como que eu digo, intenso, mais, não é bruto, né? Mas uma coisa mais reativa, assim, uma reação mais intensa, ela vai ter essa reação dependendo da situação, né? Então, em casos extremos, uma pessoa que normalmente tem uma mansidão, ela pode reagir agressivamente por causa do contexto, tá? E aí tem algum problema essa pessoa? Não, não tem, né? Afinal de contas, a agressividade, ela é um mecanismo de defesa, certo? Então veja bem, um cão que agride quando foi contrariado, ele está se defendendo. Veja por esse ângulo. Eu amo olhar pelo ângulo do cachorro, tá, gente? Porque a gente tem que ir voltando na história. Não é. Eu acho engraçado que não é igual se faz com o objeto, né? A gente fala bastante de objetificação aqui. Se vocês não viram nenhum vídeo sobre isso, procurem porque eu já gravei. E eu vou gravar mais, tá? Cachorro, seres vivos não são objetos. Então é diferente de você falar assim: quebrou meu computador. O que será que quebrou agora? Ah, troca essa peça, pronto. Não, não. E mesmo assim, né? Quebrou meu computador, mas como você vinha usando esse computador? Mesmo um objeto nunca é pontual. Porque se você continuar agindo da mesma forma, é muito provável que você quebre outros computadores no futuro. Dá para entender? O que eu estou querendo fazer um paralelo é o seguinte: eu vou voltando. Por quê? Porque eu tenho essa coisa de trabalhar na prevenção. Então, quando a gente vai voltando, a gente corrige comportamentos. Porque não adianta você falar assim: meu cachorro me morde quando eu dou banho nele. Não tem uma coisa, um botão que a gente aperta que o cachorro vai parar de te morder quando você está dando banho nele. Você entende? Então, a gente tem que ir lá atrás porque assim, primeiro, banho não é natural de cachorro. Então, não é natural que ele adore tomar banho. Então, assim, ele nasceu e ele vai tomar banho. Porque, imagina, nem a caça, que é uma coisa que está na genética do cachorro, ele é um caçador, nem a caça, um cachorro que foi separado desse comportamento e não teve um aprendizado em relação a ele, ele vai ter dificuldade de desempenhar os seus padrões motores de caça. Mas veja, o que é padrão motor? Né? A sequência de caça, porque tem uma sequência de movimentos, tá? Mas se ele for exposto a estímulos, muito provavelmente ele vai retomar aquilo. Mas o banho não é uma coisa natural do cachorro. Ele não tem um padrão motor genético de banho. O banho dele é lambeção mesmo, ele tá ali se lambendo e se limpando, né? Então, se você precisa, então o ser humano precisa que o cachorro tome banho, certo? Porque a gente tem outros padrões de higiene e muitas das pessoas gostam que seus cães durmam com elas. Ótimo, então eu preciso que meu cachorro tome banho. Se eu preciso que ele goste. E não é enfiando ele no banheiro e achando que ele deve tomar banho que eu vou conseguir isso. Pelo contrário, eu vou causar um trauma naquele cachorro que ele vai começar a odiar tomar banho. E aí ele começa a reagir de forma corporal, né? Então ele vocaliza, aí ele começa a balançar o seu corpo, sacudir o corpo e se desvencilhar, e aí ele corre e se esconde. E aí, se ele tem uma predisposição a medo, é muito mais provável que nesse momento ele tenha uma reação agressiva por medo.
Se ele tiver uma coisa de dominância, é provável que ele tenha uma reação agressiva por dominância, tá? Então, a agressividade, ela não é um problema comportamental, ela é uma reação. E essa reação tem a ver com a história desse cachorro. Precisa saber a história do cachorro, tá? Foi problema sociabilização? O que é sociabilização? Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. É um período de sensibilidade do cachorro lá nos primeiros meses de vida dele, nas primeiras semanas de vida dele, tá? Então, ali nas primeiras semanas de vida, ele fica aberto a estímulos e depois ele fecha. Ah, e fechou, Alessandra, então agora não quer dizer que não dá mais. Não, não quer dizer que não dá mais. Mas existem duas coisas diferentes. Quando você usa o período de sociabilização do cachorro para apresentá-lo de forma correta aos estímulos, você marca nele que aquilo é legal pra caramba, aquilo é amigo, aquilo é gostoso. Se você fizer direito, é óbvio, né? Não é assim fazer de qualquer jeito não, tá? E esse período também varia com as raças, varia com o indivíduo. É uma coisa que precisa ser muito bem observada e conhecida para não fazer besteira, porque se fizer besteira também vai dar caquinha. E depois que fechou, tudo que eu consigo fazer com esse cachorro é dessensibilizar. Então, dessensibilizar se o cão tem reação de medo em relação ao banho. Por exemplo, tá? Eu vou falar do banho aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Tipo, criança. Tem cachorro que tem uma reação terrível à criança. É porque odeia a criança, porque é um cachorro mau? Não, nada a ver. É porque não foi apresentado à criança. Para ele, aquilo é uma coisa que ele não tem costume. E ele assusta, porque ele fechou, lembra do período de sociabilização? Ele fechou a sua abertura a estímulos. Então, ele não sabe que a criança é amiga. Ele não sabe que a criança precisa de cuidado. Não sabe. Tem cachorro que tem reação de agressividade com outros animais. Foi a vida inteira tratado por humanos, precocemente removido de sua mãe e de seus irmãos. Ele não tem elo com outros cães, ele nem sabe o que são os outros cachorros. Isso, às vezes, até aumenta a dificuldade de um adestrador trabalhar esses animais, né? Porque ele não tem o repertório básico que a gente usa de linguagem, né, para lidar com o cachorro. Então é bem complicado isso aí. Então, é esse cachorro que está no banho, que não gosta de banho e reagiu com agressividade. Não tem nada que eu faça ali que vai fazer ele gostar. Tem que parar tudo, voltar e ver onde foi isso. Ele não foi sociabilizado com banho, então tá. Ou senão ele teve um trauma no começo, então tinha lá o período de sociabilização, e aí ao invés de fazer direitinho, porque a pessoa não sabia que era sociabilização, né? Ela foi lá e traumatizou o cachorro naquele período tão importante, né? Não foi por querer, mas foi por falta de conhecimento. E a gente tem uma carência muito grande de informações aqui, né, no Brasil, em relação a essas coisas. As informações muito desencontradas, é tudo muito complicado. Então, esse cachorro, ele não teve, ele teve esse trauma. Depois, tudo que eu posso fazer é, com muito carinho, com muita paciência e muita persistência, dessensibilizar esse trauma, tá? E tem um processo de dessensibilização, eu já falei isso em outro vídeo, é importante. Eu vou tentar gravar a dessensibilização, tá bom? E normalmente, quando a pessoa chama a gente, né, chama o profissional para ajudar, o cachorro já está agressivo e ele já aprendeu. Então, vamos ver, né? A gente está falando aqui que a agressividade pode ser uma reação a um desconforto, porque não teve uma socialização correta, pode ter tido um trauma, tá certo? Isso é uma das coisas mais comuns que se tem, tá bom? E aí esse cachorro tem medo. E aí eu contrario esse cachorro. Então assim, ele pode ter medo ou ele pode ter baixa tolerância à contrariedade. Então, vamos supor, é um cachorro de adultos e aí esses adultos pegaram esse cachorro lá no começo da vida deles, né? Tá casado, pegaram um cachorrinho e tal. E esse cachorrinho sempre convivendo com adultos. E adulto assim, ó. A forma com que um adulto interage com o cachorro é totalmente diferente da forma que uma criança interage com o cachorro, tá? E aí, de repente, essa mulher engravida, porque cachorro vive lá, né, gente? 15, 16, 20 anos, né? É uma vida junto. É um terço, um quarto da vida. Então, precisa ter muito cuidado, tá? Na hora que pega o cachorro, com as nossas
projetos de vida. Ele tem que se encaixar ali, tá? A gente precisa respeitar o que o cachorro, as necessidades do cachorro, para a gente não ter nenhuma surpresa, entre aspas, porque na realidade não deveria ser surpresa, né? Se eu quero ter um cachorro, eu preciso saber o que é um cachorro, certo? Se mesmo quando eu compro um eletrodoméstico eu leio o manual, precisa ler o manual do cachorro, né? Por mais que ele não seja um objeto, é engraçado, mesmo quando você vai ter um relacionamento íntimo, por exemplo, você precisa ler o manual daquele seu parceiro ou da sua parceira, porque é uma pessoa, né? É um outro indivíduo. E o que é ler o manual? Muitas vezes é se comunicar. A comunicação é uma ótima forma, né, da gente ler a outra pessoa. Todo mundo tem o seu manual. E o manual individual é dos mais complexos. Precisa ser conhecido, senão vai dar porcaria, tá? Então, esse cachorro com baixa tolerância, né, a contrariedades, então é aquele cachorro que, depois que a família tem uma criança, a criança vai lá, pôr a mão no bumbum do cachorro e ele avança. Por que acontece isso? Veja bem, a agressividade é uma coisa que ela cavalga, né? Ela vai crescendo. O que o cachorro quer quando ele agride? Não estou falando de cachorro, eu estou falando aqui de problema de manejo, tá, gente? Quando eu tenho um Rottweiler, que ele agride um ladrão ou um invasor, ele está fazendo o papel dele, ele está defendendo o território. Eu não estou falando disso, porque defesa de território é um instinto ali, tá? É um instinto do ponto de vista, agredir para se defender também é um instinto, né? É um instinto desejável, né? Se você tem um Rottweiler que não deve atacar um invasor, não sei para que serve um Rottweiler, né? Porque assim, você pega um Rottweiler para ele ficar de pet dentro de casa, em cima da cama, muito complicado, tá, gente? Mas isso aí é um assunto para um outro momento, porque assim, aí você vai entrar na questão das predisposições, né? Então você imagina só, você pega um cachorro que não tem predisposição a agredir, assim, ele não é um cachorro que a natureza dele é agredir. Mas aí você vai lá e começa a fazer coisa que deixa ele extremamente acuado e ele te agride. Ele não era agressivo, mas ele teve que agredir, porque ele não estava mais aguentando. Ele te deu todos os sinais que você precisava se afastar e você não se afastou. E é isso que eu estava falando até eu entrar no assunto do Rottweiler, porque assim, antes da agressão, existe uma série de comportamentos. Então, o cachorro, ele dá sinais. E a pessoa precisa entender os sinais e parar, né? Por quê? É óbvio que, assim, quando você tem um cão, você precisa manejar o cão. E, às vezes, você não pode parar. E é por isso que eu falo assim, gente, se você tem um cachorro para não tratar direito, putz, vai dar problema. Porque, você imagina só, não, eu respeito o meu cachorro igual... Teve uma pessoa que falou assim, passeio do cachorro, ele tem que fazer o que ele quer e não sei o quê. Agora você imagina se você arruma um emprego que você tem só 1 hora para andar com o cachorro por dia. E você precisa que esse passeio seja de qualidade. E aí esse cachorro, ele sempre anda puxando. Você chega do trabalho cansado, você tem que almoçar, passear com esse cachorro por 1 hora e, né, 40 minutos. E aí você tem que voltar para o trabalho. E esse cachorro puxa. Sabe o que vai acontecer? Você vai se cansar e você não vai mais passear com esse cachorro. E aí, sabe quem vai sofrer? É o cachorro. Você também vai sofrer, você vai se sentir culpado. Mas você vai parar, entendeu? Então eu falo, a relação ela tem que ser boa o suficiente para que o cachorro e o humano se beneficiem mutuamente. Senão não faz sentido. O cachorro tem que fazer o que ele quiser. Gente, aí você tem que levar esse cachorro, vamos supor, ele machuca a pata. Só que você vira e fala assim, meu cachorro não gosta que mexe na pata. E vou respeitar o limite dele. Não tem como. Porque o dia que você precisar pegar nessa pata para tirar um espinho, para ver no meio dos dedos se ele tem alguma coisa ali. Quantas vezes meus cachorros aqui no piso em carrapicho, e é uma coisa tão simples, é só tirar o carrapicho. Sabe carrapicho, aqueles negocinhos... Tem um aqui que é uma bolinha cheia de espinho, é doído aquilo, é espinho. É uma bolinha cheia de espinho. E gruda, porque é uns ganchinhos, e gruda no pelo. Quantas vezes esse cachorro não ficava mancando, chorando, gritando, rolando de dor. E eu assim, meu Deus, cobra, o que foi? Quando eu fui ver, era um carrapicho no meio dos dedos, entendeu? Agora você imagina se meu cachorro não deixa eu pôr a mão nessa pata, gente. Toda vez que ele pisar no carrapicho, eu tenho que anestesiar o cachorro para tirar o carrapicho? Eu vou matar esse cachorro em pouco tempo, sabe? Então, manejar o cachorro
É óbvio que os cães têm que ter os limites deles, sabe? Eles têm que ter o direito a descanso, eles têm que ter direito à segurança, à privacidade. É claro, é claro. Isso é bom senso. Agora, você falar que o cachorro não deixa você pegar na cauda é respeitar o limite do cachorro? Não. Isso é erro. É erro, porque a segurança do cachorro depende. A segurança e a saúde desse cão depende dessa interação, dessa possibilidade de manusear esse cachorro, tá? E aí você evita a agressividade, porque se esse cachorro tem medo ou desconforto que você pegue na pata dele, na hora que você precisar pegar, certamente ele vai morder. Mas primeiro ele vai avisar que não gostou, né? Normalmente quando tem agressividade, assim, ataque, a pessoa fala assim, foi do nada, e não é, tá? Não é. Existem vários sinais que o cachorro dá. Então, ele fica duro, ele fica com aquele olho assim pra cima, ele lambe a boca, né? Tem gente que fala assim, ele tá lambendo a boca é porque ele tá mansinho, ele é fofinho. Não, ele cola as orelhas na cabeça, ele eriça o pelo, e aí ele começa, ele rosna, cão como que é? Cão que late não morde, cão que late não morde, né? Que rosna, né? Enfim, ele rosna, e aí ele vai fazer várias coisas para te repelir, ele quer que você saia dali. E aí, quando ele vê que você não está entendendo, né? Não está entendendo, ele vai lá e morde. E aí, quando ele morde, o que acontece? Vamos lá. Vai. Quem segue o canal já sabe, vai saber responder. O que acontece quando ele morde? Você tira a mão. E aí, o que aconteceu? Recompensa, né? Porque veja bem. O que é uma recompensa? Cada caso é um caso. No caso ali, o que ele queria? Ele queria que você tirasse a mão. Você tirou a mão, recompensou, já era. E aí da próxima vez ele vai fazer todos aqueles sinais de eriçar pelo, né? Não. Cada vez mais rápido ele vai te morder. Porque ele sabe que morder faz acontecer aquilo que ele deseja naquele momento. Então, olha só como que você cria um cachorro agressivo. E eu tô falando disso especificamente sem ignorar que existem cães agressivos, como por exemplo os cães de guarda. Só que assim, um cão de guarda equilibrado, ele não é agressivo. Ele tem agressividades específicas, ele tem o instinto de território, né? Ele é bastante territorialista. Então, a tendência dele aceitar uma aproximação, na verdade que quase todo cachorro é assim, tá, gente? Uma aproximação que não seja daquele da família, daqueles que ele conhece, é mais restrita, né? Que isso aí é da raça, tá? É das raças de guarda. Então, se eu tenho um cão de briga, né? Não preciso nem dizer. Não sei nem por que se permitiu criar uma raça de briga, né? Então, eu não estou ignorando essas agressividades, mas eu estou dizendo e afirmando para você que é o seguinte: a maior parte da agressividade é isso que eu estou dizendo, é erro de manejo, é a falta de entender o que os cães precisam de fato, o que uma relação saudável com o seu cachorro precisa de fato. E precisa dessa liberdade de manusear. Ele precisa ter prazer no banho, ele precisa ter prazer no manuseio, né? Eu vou gravar um vídeo sobre massagem e eu vou falar sobre isso, a importância da massagem desde sempre, né? E a pessoa ter muita sensibilidade com o tipo do temperamento daquele cachorro, porque é inegável que existem cães mais sensíveis, cães mais brutos, cães mais corajosos, mais medrosos. Isso é a individualidade do bicho, né? Normal, assim como as pessoas são diferentes, os cães são diferentes entre si também. E isso precisa ser observado na hora que estiver cuidando do cachorro, né? Então, Alessandra, então o que eu faço? Né? Falou, o que eu faço? Primeiro se você não adotou o cachorro e está pensando em adotar, lembre-se de ler tudo sobre sociabilização, tem que saber ler sobre sinais de cachorro. Tudo isso eu vou gravar vídeo sobre e tal, você vai acompanhando o canal, vai entendendo. Mas cuidado básico com filhote precisa saber. Se você não sabe,
pode procurar, põe aí no orçamento, procurar um profissional que te ajude a fazer isso, porque se você tiver uma boa sociabilização, você vai ter um cachorro amigo seu, sabe? Sociabilizar com o carro, com a rua, os barulhos que ele vai escutar na vida dele, com criança, se você pretende ter filhos, mesmo que você não pretenda, mas você vai frequentar a casa de pessoas que têm criança, com idoso, com pessoas de outras etnias, né? Tudo isso, gente, fazer uma boa programação de sociabilização para ser um cachorro equilibrado, tá? E se você já adotou e já está com o problemão aí na sua mão, você precisa entender que vai ter que dar uns passos para trás. Então, se seu cachorro te morde durante o banho, eu sugiro que você troque de estratégia. Aí tem que ver se são vários cachorros. Eu resolvi um problema de agressividade um tempo atrás, há uns dias atrás, apenas organizando a forma com que a tutora dava atenção para os cachorros dela. Ela tem 4. Como ela estava dando atenção, estava errado, tá? Do ponto de vista do cão, estava errado. Então, ela estava estimulando briga entre eles e a agressividade dele, tá? E assim, tem uma dica geral para todas as agressividades? Não, porque se é erro de manejo, precisa consertar o manejo. Cães ociosos tendem mais a ser agressivos, tá? Eles começam a ficar estressados, menos tolerantes. Então, dá brinquedo. Vocês precisam corrigir tudo. Corrigir o ambiente, corrigir, sabe? Precisa ver se está com alguma dor, né? Então, gente, assim, não tem uma dica. E se alguém falar assim, que tem uma dica com cão agressivo, pode ter certeza que não está observando o bem-estar do cachorro. Ele está observando só consertar, né? Para consertar um problema ali no objeto, né? E não é assim que a gente trabalha aqui, tá bom? Mas se você tem alguma pergunta específica sobre alguma agressividade específica, coloca nos comentários aí que a gente vai conversando. Toda terça e quinta tem Vida de Cão e até a próxima.